E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Tudo bem entre aspas, né? Com essa grande pandemia aí do coronavírus, a gente está bem preocupado, inclusive todos nós estamos bem preocupados. Hoje vim fazer esse vídeo aqui a respeito da publicação Polícia Militar do Estado do Paraná. Edital aí conforme a autorização, 2.000 vagas para a Polícia Militar do Paraná e também 400 vagas para o Corpo de Bombeiros. O legal desse material, desse concurso, é que ambos os cargos serão cobrados as mesmas disciplinas. Então cola na gente aí que a gente tem muita coisa bacana para você. Logo abaixo desse vídeo tem alguns links importantes para você. Antes de a gente começar a nossa dica do ECA, dica de artigos importantes que podem ser questão de prova, porque o edital veio bem específico cobrando esses títulos, então pode ser questão de prova, e a gente vai mostrar onde é pegadinha para você esses artigos. Logo abaixo desse vídeo tem alguns links importantes. O link da nossa apostila da PM do Paraná, com mais de 500 questões comentadas, questões de geografia inédita que a gente desenvolveu para esse concurso, questões da Banca FUNPAR, Universidade Federal do Paraná, e também questões de provas anteriores, questões de história, questões de geografia, todas as questões de todos os conteúdos cobrados nesse edital e também dicas de redação, certo? Essa apostila é impressa, chega aí na sua casa pelo correio, certo? Com frete grátis. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo vai ter o link do nosso curso Disciplinas Específicas, certo? O curso de Geografia, História, ECA, já coloquei de brinde lá também a aula de redação, mas o principal são essas 3 disciplinas. A gente vai bater todo o edital do concurso para você, beleza? Então, inscreva-se aí no canal no YouTube do Professor Renatão, compartilhe o vídeo com seus amigos e esmaga o like com força. Qualquer dúvida você pode e deve deixar nos comentários. Abaixo também tem o nosso grupo da PM no Paraná, grupo do WhatsApp, certo? Bastante informações importantes aí, também nosso e-book Concurso Fácil. Como você acertar mais questões de concurso público sem precisar estudar disciplina extra. São técnicas para você acertar questões de concurso. Tudo logo abaixo desse vídeo, explicadinho, só você clicar e acessar o que você precisar. Beleza? Então começamos o vídeo com a nossa dica do artigo 19, ok? Vou olhar aqui para o lado porque o meu resumo está aqui e vou colocar o artigo aí na tela para você. O artigo 19b do ECA fala o seguinte: a criança e adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão, não é uma obrigatoriedade, e sim uma faculdade, poderão, essa é a palavra que você precisa destacar aí no seu resumo, poderão participar de programas de apadrinhamento. Professor Renatão, o que é esse programa de apadrinhamento? A gente já tem a resposta lá no parágrafo 1º. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária, e colaborando com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. O que isso quer dizer? A criança e o adolescente eles podem ter um apadrinhamento. O que é esse apadrinhamento? São pessoas que vão auxiliar fora da instituição esse convívio nesses setores da criança e adolescente. Vão ajudar ela a desenvolver intelectualmente, psicologicamente, vão proporcionar lazer, vão proporcionar outras formas de tratamento que não seja aqueles vinculados à instituição a quais essas crianças estão ligadas, certo? Então são formas de ajudar as crianças. O que a gente precisa entender que pode ser pegadinha de prova é que não é uma obrigatoriedade, é uma faculdade, poderá ter esses programas de acolhimento, certo? Se cair uma questão na prova dizendo que é obrigatório, está errado, beleza? Sigamos. Parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas no cadastro de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento que fizerem parte. Então, pode ser qualquer pessoa maior de 18 anos. O artigo aqui, o parágrafo, não diz que precisa ser um casal, precisa ser uma família, qualquer pessoa maior de 18 anos. E que ela não esteja vinculada a nenhum programa de adoção, ela não está naquela espera de programa de adoção, certo?
Vamos lá. E uma pergunta que pode vir: ah, Renato, somente pessoa física pode fazer o papel de apadrinhamento? Não. Vamos ver o que diz lá o parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças ou adolescentes a fim de colaborar para o seu desenvolvimento, certo? Uma alteração aí do ano de 2017. Sigamos. Parágrafo 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento com prioridade para a criança ou adolescente, com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Então esse parágrafo 4º aqui não deve cair em prova, está dizendo ali que o perfil ele vai ser definido com cada programa institucional, ok? Tranquilinho, não deve ser questão de prova. Parágrafo 5º. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil, certo? Ou seja, instituições privadas. Se cair uma questão na prova dizendo que os programas de apadrinhamento só podem ser feitos por instituições públicas, errado. Parágrafo 5º do artigo 19b está dizendo que por sociedade civil, ou seja, sociedade privada também pode auxiliar nesse processo de apadrinhamento, ok? Assunto importante esse apadrinhamento em questões de concurso público. Sigamos. E o parágrafo 6º aí que vai finalizar o artigo 19b diz o seguinte: se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente, que é uma obrigatoriedade, notificar a autoridade judiciária competente. Então, se ocorrer qualquer violação, não é que pode notificar. Obrigatoriamente, é obrigatório haver essa notificação e ela tem que ser imediatamente, não tem prazo, tá? Se cair na prova uma questão dizendo que a violação do apadrinhamento tem prazo de 10 dias, está errado. Essa violação, ela precisa ser comunicada obrigatoriamente e imediatamente. Então, você vai fazendo um resumo aí no seu caderno. Violação do apadrinhamento, obrigatoriamente e imediatamente. Beleza? É assim que a gente faz os mapas mentais, que a gente reduz os assuntos cobrados de concurso público e a gente consegue acertar as questões na prova. Certo? Vamos lá. Artigo 20. Os filhos havidos ou não na relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibida quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, não importa se você é filho do seu pai, da sua mamãe, da sua família tradicional, se você é filho de um casal separado, se você é filho de rapariga, filha de amante, filho de amante, não importa, né? Um amante homem ou amante mulher, não importa, você tem os mesmos direitos, certo? Sigamos, artigo 21, o pátrio poder, esse termo aí já não existe mais, está riscado inclusive na lei. Agora o texto do artigo 21 diz o seguinte: o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma como dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Então, o que a gente precisa se atentar aqui do artigo 21? Nem o pai tem uma autonomia, uma autoridade maior sobre o filho, sobre a criança ou adolescente, nem a mãe. Se cair uma questão na prova dizendo que o pai tem uma autonomia maior e prevalece por qualquer outro motivo, porque ele sustenta, porque ele é o chefe da família, está errado. O mesmo acontece se for uma mulher, porque a mulher é a provedora dos alimentos, dos recursos, o pai está desempregado. Não, todos os dois têm os mesmos direitos, inclusive se um quiser se sobrepor sobre o outro, pode acontecer, inclusive, processos judiciais para assegurar esse direito, no caso da parte que se sentir coagida, certo? Não pode, ambos têm os mesmos direitos, certo? Sigamos. O artigo 22 traz o seguinte para a gente: os pais incumbem o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desse, a obrigação de cumprir
e fazer cumprir as determinações judiciais. Olha só, vou ler e vou mostrar para você quais são as palavras que você precisa destacar desse artigo 22 que vão ser pegadinha na sua prova. Os pais incumbem o dever de sustento. Então, é obrigatório o sustento dos pais. Obrigatório para quem? Estamos tratando aqui do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, obrigatório para criança e adolescente. Também a guarda e a educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, os pais têm duas obrigações, a de sustentar e também cumprir as obrigações judiciais que forem impostas. Então, vamos supor, caso seja um pai agressivo, bata na esposa, que bata nos filhos, então, além de ele ter a possibilidade de ser afastado do seu lar, ele vai ser obrigado a prover o sustento dessas crianças ou adolescentes e ainda assim cumprir essa decisão judicial, certo? Pode inclusive perder o direito de ver os seus filhos, mas não perde o direito de sustentá-lo, os seus filhos. Beleza? Sigamos. Parágrafo único. A mãe e o pai ou os responsáveis têm direitos iguais e deveres de responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos em lei. Então, o início do parágrafo único aqui a gente já viu que ambos são responsáveis pela criança e o adolescente e a criança tem resguardado seu direito a crenças e culturas. Então, ela pode ter, não é porque o pai ou a mãe são de certa religião que a criança ou o adolescente precisam ser da mesma religião. Ela tem uma liberdade de escolha, certo? Previsão no ECA. Beleza, pessoal? Vamos lá. Artigo 23. A falta ou a carência dos recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. E isso aqui não cai em prova não, cara. Isso aqui despenca pela madrugada, como isso despenca em prova, tá? Vem N histórias. A hora que a gente começar a resolver as questões, você vai ver como isso aqui cai nas questões. É de praxe, todas as bancas e a Universidade do Paraná não deve ser diferente, dizer que por falta de recursos financeiros, recursos materiais, pode haver a perda do pátrio poder, é um termo que não é mais usado, e sim o poder familiar. Se cair pátrio poder, você já pode descartar na hora, tá? Mas se vier o poder familiar, você tem que dizer que a falta de recursos materiais não caracteriza a perda do poder familiar. Vou repetir, recursos materiais não perde o poder familiar. Recursos materiais não perde o poder familiar. Recursos materiais não perde o poder familiar. Estou repetindo para ser chato mesmo, mas antes eu ser chato aqui e você acertar a questão na prova, do que eu ser gente boa aqui, passar batido por isso e tu errar a questão na prova, tá? Não quero isso, eu quero que você acerte a questão na prova. Então, vou repetir, recursos materiais não perde o poder familiar. Recursos materiais não perde o poder familiar, certo? Ok. Tatuagem ok, cinturinha ok, não, é sobrancelha ok, né? Vamos lá. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida à criança ou adolescente, será mantida em sua família de origem, na qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços de programas oficiais de proteção no apoio e promoção. Então, não existindo previsão legal que decrete uma medida que essa criança precise ficar no abrigo, que essa criança precise ficar sob guarda de uma família substituta, ela tem que ficar no seio da sua família natural, certo? Sigamos aí. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implica a destituição do poder familiar, exceto nas hipóteses de condenação por crime doloso sujeito a penas de reclusão contra
outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra o filho, filha ou descendente. Então, se a pessoa, o pai ou a mãe estiver preso, só por esse fato dele estiver preso, não é motivo de perder o poder familiar. E olha só, crime doloso, tem a intenção de causar o dolo, ele quis causar o dolo, certo? Crime culposo não entra. Crime culposo, o que a banca vai fazer? Vai copiar esse artigo 20 e vai tirar o doloso e vai botar o culposo. Não pode. Vai tirar o reclusão, também não pode, certo? E vai dizer que é um crime feito contra outra pessoa. Não, é contra a pessoa que tem o mesmo poder, onde é que está aqui? Mesmo poder familiar, ou contra o próprio filho, ou contra a própria filha, ou descendente. É aqui, prato cheio. Esse parágrafo 2º do artigo 23 aí, tu tem que tatuar no braço ele, certo? Com estilete, para te não esquecer, porque vai cair na prova. Naquela sua fichinha que a gente ensina lá no nosso treinamento Power Aprovação, naquela sua fichinha tem que estar esse parágrafo 2º do artigo 23. É imprescindível, certo? É igual o comecinho da lei, criança de 0 a 12 anos incompletos. Isso aí tem que estar na fichinha, apesar de ser muito simples, mas a gente precisa estar sempre relembrando. E o artigo 24. A perda ou a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como nas hipóteses de descumprimento injustificado dos deveres e das obrigações que alude o artigo 22. Então, a perda do poder familiar serão decretadas administrativamente, pode vir a pegadinha na prova, não, judicialmente. Perda do poder familiar decretada judicialmente, certo? Beleza, fechamos aqui essa parte da lei e a gente continua aí no próximo slide.